Olá, caros alunos. Estou aqui para fazer a correção da última apostila nossa, a apostila sobre fake news. Por favor, peguem o caderno de vocês, caneta vermelha, e façam a correção. Lá? Se preciso for, deem uma pausa nesse vídeo para poderem efetuar a correção, tá bom? Então, vamos começar com a apostila na mão. A primeira coisa que eu coloquei era sobre o gênero textual notícia, para a gente dar uma relembrada, né? Então, qual que é o objetivo da notícia que está sendo o gênero que nós estamos estudando? Informar sobre fatos relevantes, atuais e reais. O aspecto principal de uma notícia é a neutralidade, ou seja, eu informo ou eu falo de um fato, mas sem emitir minha opinião sobre o assunto. Tá? Então, se eu for uma jornalista e for escrever uma notícia, eu vou informar sem emitir opinião. Essa é a notícia. Quando eu emito opinião, passa a ser reportagem. A notícia, ela responde questões básicas, né? Sobre o fato que vai ser informado. O que aconteceu, quando aconteceu, com quem, como. São perguntas que são sempre respondidas numa notícia. Continuando na nossa apostila, aí eu coloquei para vocês relembrarem a diferença entre fato e opinião. Então, por exemplo, o Instituto Meteorológico mostrou que em Itanhaém a média de temperatura é de 30 graus no verão. Isso é um fato. Quando eu emito uma opinião, eu amo o verão, eu odeio o verão. Então, a diferença aqui entre um fato e uma opinião. Outro exemplo. A Organização Mundial da Saúde orienta que o isolamento social é a melhor maneira de prevenir a expansão da Covid-19. Opinião, eu não estou gostando de ficar em casa e não estou vendo doentes no meu bairro, então eu vou voltar à minha rotina. Ou seja, isso foi até divulgado como notícia. Como não tem gente no meu bairro que não está pegando, então ninguém está pegando. Então isso aí é fraco, não vai pegar em mim. Então isso, gente, foi divulgado até como fato, mas isso não foi fato, isso foi opinião. Deu para relembrar então a diferença entre fato e opinião? Fato é aquilo que é independente da nossa opinião. Então, por exemplo, a temperatura média em Itanhaém é de 30 graus no verão? Sim. A minha opinião é se eu gosto ou não gosto dessa temperatura. Bom? Então, a gente fez uma relembradinha aí do que era notícia para a gente entrar no objeto dessa apostila nossa, que eram as fake news. Eu pedi para vocês assistirem um vídeo na apostila, estava no Google Classroom esse vídeo também, que é um vídeo que no final das contas acaba chegando a essa conclusão, o que são as fake news. Não é de hoje que as mentiras são divulgadas como verdades, isso é falado no vídeo, né? Desde a época antiga, os governantes, quem estava no poder, que queria desestabilizar quem queria lhe tirar do poder, sempre mexeram com a fake news, né? Elas sempre foram divulgadas como verdades. Mas com o advento das redes sociais, esse tipo de publicação se popularizou. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news, que já é um termo antigo da língua inglesa. Tá? Mas foi durante a eleição de 2016 do Donald Trump que se popularizou a fake news. No vídeo ela até fala da fake news mais chocante, que foi a do padre, né, do Papa, que divulgou apoio ao Trump, e o Papa não tinha divulgado apoio a ninguém. Inclusive no vídeo ela fala, né, não seria fácil desmentir, mas muitas vezes a notícia para divulgar a fake news não tem tanto impacto quanto a fake news. Então, fake news é um termo em inglês que é usado para referir-se a informações falsas. Literalmente traduzido, fake é falso, news é notícia. Então, a gente fala muito isso hoje em dia das informações que são divulgadas em redes sociais. Tem que tomar cuidado, porque agora a gente está meio assim, né? Tudo é fake news ou não. Às vezes uma informação verdadeira é tratada como fake news, às vezes a fake news é tratada como informação verdadeira, então tá bem louco o nosso mundo, né? Aí eu fiz algumas perguntas para vocês responderem após assistirem o vídeo. Então, vamos à primeira pergunta. De acordo com o vídeo, qual a definição de fake news? Então, a definição que ela deu que eram mensagens falsas, divulgadas para desestabilizar principalmente adversários políticos. Questão 2. Quais as consequências que a fake news pode provocar, né? Que elas podem provocar? Bom, gente, as notícias falsas, elas mexem com as emoções. Então, o impacto de uma notícia falsa pode ser bastante real e trágico. Ele afeta pessoas, ele gera raiva, desconfianças, muitas brigas, né? Pode gerar tiveram casos de pessoas que foram apedrejadas, assim, apedrejadas realmente apanharam na rua por conta de fake news divulgadas sobre elas. Então é muito importante a gente sempre verificar a fonte da informação. A gente já vai chegar nisso. Terceira questão. Qual a principal diferença entre a notícia que estudamos, né? A gente começou estudando lá da ararinha azul, vocês lembram?
do terremoto, né? Então, qual a principal diferença entre essas notícias que nós estudamos e as fake news? A resposta de vocês não dá para ser outra, né? Nas notícias que nós estudamos, as informações eram verdadeiras e nas fake news não são. 4. Com que objetivo você imagina que as fake news são disparadas? Gente, de acordo com o vídeo, ela fala que é disparado para gerar confusão, para descredibilizar pessoas, para desestabilizar governos, né? Para vender ideias falsas mesmo. Às vezes até por maldade, simplesmente por maldade. 5. Qual a importância de saber que uma notícia é verdadeira ou falsa? É muito importante que nós, enquanto população, temos que saber buscar conhecer a realidade. Não podemos tomar decisões incorretas ou partir para a violência a partir de uma fake news. Então vamos concluir? O que é uma notícia falsa? Então a BBC, ela definiu como fake news as fake news como uma informação falsa que é distribuída intencionalmente, em geral com interesses políticos ou comerciais. Pode ser divulgada também para desestabilizar um outro comerciante, né? Eu tenho um produto, eu quero que o meu produto se sobressaia ao outro, não pelas qualidades dele, mas desmerecendo a do outro. É possível também. Gente, então vamos lá? Como que eu faço, enquanto leitor, como que eu faço para reconhecer uma fake news? Então, nós que recebemos bastante informação diariamente, a gente está verificando as informações que a gente está recebendo, ou a gente pega, recebe e fala, nossa, que horror, e já sai compartilhando. Então, em dúvida, nunca compartilhem. Vamos lá. Como que eu faço? Alguns passos aí para reconhecer umas fake news. Primeiro, ler além da manchete. A gente aprendeu que a manchete, ela é o título da notícia, ela sempre é de impacto, ela sempre é para chamar atenção para a gente ler mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente lê uma manchete impactante, a gente tem que ir a fundo e ler além da manchete. Na apostila eu coloquei para vocês, é importante ler a reportagem, a notícia ou a reportagem até o fim. Não contar só com a informação no título. Muitas vezes o título é exagerado para atingir a nossa atenção mesmo. E às vezes é ali que pode gerar a fake news a partir dali. Conferir a autoria, isso é muito importante. O texto está assinado? Quem escreveu? Qual a sua formação? A formação de quem entendeu? Quem escreveu? Por exemplo, se for falar sobre coronavírus, foi um médico? Ou foi o meu vizinho que escreveu sobre isso? Meu vizinho é exagero, né? Mas assim, quem escreveu? A pessoa tinha formação para falar sobre isso? O autor costuma escrever outros textos ou ele só escreveu esse? Ele representa alguma instituição ou ele está escrevendo por questões pessoais? Essa instituição que ele escreveu é reconhecida? Ela é confiável? O site em que foi divulgado é confiável? O jornal que divulgou é confiável? Saber quem está divulgando a informação dá dicas muito importantes para a gente sobre a confiabilidade dela ou não. Por exemplo, se eu vejo uma informação num jornal de grande circulação, dificilmente esse jornal vai publicar algo sem investigar, sem ir a fundo. Ele pode ter uma tendência de opinião, isso podem ter, né? Todos os canais de televisão, os jornais, eles têm tendência de opinião, mas normalmente eles buscam a informação para além de divulgar, porque senão eles podem sofrer processo. Desconfie de mensagens alarmantes e exageradas. Ao recebermos áudios, vídeos, mensagens com curas, receitas milagrosas ou que possam falar da moral de uma outra pessoa, se parecer suspeita, desconfie. Verifique a informação em jornais, em vários sites confiáveis e principalmente antes de sair encaminhando, né? Aquilo que eu falei, está em dúvida? Não compartilhe. Então, fake news, qual a minha responsabilidade? Vocês podem pensar assim, eu não sou jornalista, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho que ficar pesquisando, eu não tenho que olhar. Mas em época de redes sociais e de internet, todos nós somos produtores de conteúdo. Pois nós possuímos canais, eu tenho o meu Face, eu tenho o meu Insta, eu tenho o meu Twitter, eu posso divulgar ou não pelos meus canais alguma informação. Então eu também sou produtora de conteúdo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente transmite aí por esses canais, tá certo? Então, vamos a mais um exercício? Eu coloquei na apostila de vocês algumas fontes de informação, né? Então, em quais fontes nós podemos confiar? Eu coloquei aí um site da USP, da Polícia, o Congresso Nacional, que seriam empresas, órgãos de governo, instituição, veículos de imprensa, né? Uma fotinha de um jornal, amigos e familiares, redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e pessoas famosas. E a pergunta é, das fontes listadas abaixo, cite uma que é mais confiável e outra que é menos confiável. E explique o porquê do seu ponto de vista.
Pessoal, eu só coloquei o que eu acho mais confiável aqui, eu coloquei todas, porque cada um de vocês pode falar uma, né? E a menos confiável também aqui, de acordo com essa foto. Eu não expliquei porque o porquê é de vocês, tem que ser bem argumentado. Então, olha, por exemplo, o site da USP, da Polícia Federal, são empresas e órgãos de instituição do governo. Os veículos de imprensa também são sites confiáveis. Por quê? Porque quando a gente pega um site de empresas e órgãos do governo, ou então veículos de imprensa, é aquilo que eu falei, eles verificam antes de postar alguma coisa, porque eles podem receber processos. Ou seja, são fontes confiáveis. São fontes confiáveis, pois elas têm um papel na sociedade, é um papel de informação, é um papel real, é um papel de influenciadores. Uma Universidade de São Paulo é uma faculdade, uma universidade em que se estuda, em que se pesquisa, em que se busca pelo meio científico a informação verdadeira. Ou seja, não é um órgão que vai se propor a postar informações falsas. Polícia Federal, a mesma coisa. Congresso Nacional, a mesma coisa. Não que a gente não veja circular fake news a partir, por exemplo, do Congresso Nacional. Às vezes a gente escuta que um ou outro político, né, divulgou fake news, mas foi ele pessoalmente, não foi ele representando o Congresso Nacional. Foi ele enquanto pessoa. Ah, eu acredito nisso, nisso e nisso. Ele, enquanto pessoa, divulgou uma informação. Então, é por isso que as fontes menos confiáveis são as pessoais. Amigos e familiares, que é muito pessoal. As pessoas famosas, que são famosas, mas nem sempre o que elas divulgam é real. Tem muito a ver com o pessoal, que eu falei agora há pouco. E as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, não são redes confiáveis, né? A gente tem que tomar cuidado. Sabe uma coisa que eu vi legal, assim, em época de BBB? Vocês lembram que estava se falando que a VTube, né? Ela olhava para a câmera e procurava a câmera para mostrar que ela estava chorando. E aí pegaram um programa que mudava a expressão do rosto dela para ela sorrindo malignamente. Deu até medo, né? Aquilo ali era fake. Ela podia até procurar a câmera e olhar para a câmera enquanto estava chorando, mas ela não estava chorando e sorriu com aquela cara, aquele rostinho maligno, né? Então, você está vendo como a gente tem que tomar cuidado com o que estava sendo divulgado aí pelas redes? Né? Você pode julgar ou não o comportamento da moça lá perante o jogo, mas tem que tomar cuidado com o que foi divulgado assim de fake, né? Também. O pessoal já não gostava dela, aumentou a coisa toda, né? Bom, aí o segundo exercício eu coloquei uma notícia, né? Editada da BBC. É uma notícia editada, então assim, ela fala sobre a crise do coronavírus e propiciou uma série de fake news, né? O que a gente já estudou de fake news sobre o coronavírus, vamos ler essa reportagem, então? Coronavírus e sopa de morcego. Teoria da conspiração e fake news se espalham com o avanço do surto. 30 de janeiro de 2020, uma notícia do ano passado. Mais de 170 pessoas morreram em decorrência do coronavírus, segundo números oficiais divulgados até a publicação dessa reportagem. O número de casos confirmados subiu para 7.711 e lugares como Hong Kong anunciaram planos de proibir viagens para a China continental na tentativa de conter o avanço do vírus. Mas não é só a doença que se espalha pela China e por outros países. A desinformação também cresce em ritmo alarmante e teorias da conspiração se espalham pelas redes. Você deve ter visto, por exemplo, os já famosos vídeos virais sobre sopas de morcego. Desde a divulgação dos primeiros casos, a origem do coronavírus é alvo de debate na internet. Isso ganhou força com uma série de vídeos que supostamente mostrariam os chineses comendo morcegos em meio à eclosão de vírus na cidade de Wuhan. Um dos vídeos mostra uma mulher chinesa sorridente mostrando um morcego cozido para a câmera e dizendo que ele tem gosto de frango. O vídeo causou revolta e alguns internautas começaram a culpar os hábitos alimentares dos chineses pela expansão da doença. Mas o vídeo não foi filmado em Wuhan nem na China. Originalmente filmado em 2016, ele mostra a blogueira e apresentadora Men Jinhyun Yong durante uma viagem a Palau, um arquipélago no Oceano Pacífico. Então vamos lá, o que foi falado sobre esses morcegos? O vídeo voltou à tona nas redes sociais depois que casos de coronavírus emergiram em Wuhan, no fim do ano passado. Em meio à reação negativa nas redes, Yuan pediu desculpas, dizendo que ela estava apenas tentando apresentar a vida das pessoas locais, a sua audiência, e não sabia que os morcegos poderiam ser vetores de vírus. O vídeo dela foi tirado do ar desde essa controvérsia. Acredita-se que o novo coronavírus tenha surgido a partir do comércio ilegal de animais selvagens em um mercado de frutos do mar em Wuhan. E apesar de os morcegos terem sido citados em pesquisa chinesa recente,
como possível origem do vírus, a sopa... Opa! Como possível origem do vídeo, a sopa de morcego não é particularmente comum no país e as investigações sobre a origem real da doença continuam. Foi bem no comecinho, né, gente? Você viu um pouquinho os casos, né? Já estava alarmando, né? Então, as perguntas. Qual o gênero de texto que acabamos de ler e por quê? Gente, é uma reportagem porque tem uma opinião ali no meio, tá certo? Então, por que ela é uma reportagem? Porque ela informa, traz fatos e emite uma opinião. B. Qual o tema principal do texto? O tema principal, vocês podem falar que é o coronavírus, mas não é. São as fake news sobre o início da pandemia. E a real informação de como não temos ainda uma real informação de como a doença surgiu, mas é a real informação de como se espalhou esse boato, né? Ele se espalhou pelo mundo, além de uma causa provável, que seria a sopa de morcego. Desculpa, eu errei a digitação ali, eu vou arrumar para publicar para vocês, tá bom? C. O que, de acordo com o texto, se espalha pelo mundo além da doença provocada pelo coronavírus? De acordo com o texto, se propaga desinformação. D. Qual a fake news apontada pelo texto? Por que a informação não é verdadeira? A fake news que é apontada pelo texto é a origem do coronavírus. Por que a informação não é verdadeira? Porque ela foi amplamente divulgada, certo? Como verdadeira, mas ela é fake, essa sopa de morcego. A informação não é verdadeira porque ela vai criticar a alimentação exótica dos chineses. Mas vocês viram que a moça não estava nem em Yuan, né? Então foi amplamente divulgado por essa fake news e seria a origem do coronavírus e seria a partir dessa sopa de morcego. Então por isso que ela é apontada como fake news. E como foi construída essa fake news? Ou seja, que fatos reais foram distorcidos e usados a favor da notícia falsa? Bom, o fato que foi utilizado aí distorcido foi um vídeo de uma blogueira que nem estava na China, ela estava em outra cidade, né? E estava mostrando algo local daquela cidade. F. Como explicado acima, algumas situações favorecem o surgimento das fake news. Qual a situação apresentada por esse texto? Gente, é apresentado uma alimentação exótica de alguns países asiáticos. E a nossa falta de conhecimento sobre esses costumes pode gerar, sim, o surgimento da fake news. É isso aí, pessoal. Então fizemos a correção. Eu vou divulgar para vocês também esse PowerPoint. Então, vocês podem, na hora que vocês estiverem fazendo a correção, vocês podem fazer com o meu vídeo, ou então vocês podem usar o PowerPoint para fazer a correção. Tá bom? Eu vou arrumar aquele errinho de digitação para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.